Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Estamos reunidos virtualmente para os estudos da doutrina espírita do Templo Umbandista Pai José Cambinda, da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Iniciamos os trabalhos desta noite com uma prece. Pai, de amor e misericórdia, abençoe a chuva que molha a terra, que gera a semente e as flores que enfeitam e espalham aroma e alegria. Abençoe as manhãs e o pôr do sol, que os momentos sejam de felicidade e força para superarmos as tristezas. Abençoe as crianças que trazem esperança e o futuro. Abençoe cada sorriso, cada abraço, cada carinho. Abençoa a vida, a paz, a gratidão. Abençoa o nosso irmão Fred, orador desta noite. Pai, que suas bênçãos nunca faltem em nossas vidas, hoje e sempre. Leitura da página para nossa reflexão. Do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de confessação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasma de laboratório, ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue, trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Temos na noite de hoje o nosso irmão Fred Granadeiro, filiado à instituição espírita Casa de Maria, da cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, Rio de Janeiro, com o tema A Importância das Casas Espíritas no Espiritismo. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente em nossos corações.
Hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui juntos com um tema muito importante para todos nós, que é a importância da casa espírita para o espiritismo. As nossas queridas casas espíritas, né? Que nós temos aí essa bênção de estarem de portas abertas para nos receber, para nos ajudar, para nos amparar, para nos apoiar nos momentos em que mais precisamos na nossa jornada. Então a gente vai refletir, vai conversar um pouquinho hoje sobre a importância dessas casas para a doutrina espírita, para o espiritismo. E aí a gente vai começar refletindo sobre o nosso querido espiritismo, sobre a doutrina dos espíritos. Essa doutrina que já vem desde 1857, trazendo para a gente esclarecimentos, informações, conhecimentos, auxílio, para que a gente possa estar buscando o nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente possa estar buscando o nosso amadurecimento espiritual, para que um dia a gente possa realmente alcançar aquela verdadeira paz e felicidade ao qual o nosso Mestre Jesus ele nos prometeu. Então a doutrina espírita, a gente percebe que principalmente ela tem essa função, ela tem esse objetivo de nos auxiliar na nossa vida, na nossa existência, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Como dizia Kardec, ela é uma grande ferramenta de auxílio no nosso desenvolvimento intelectual e moral. E através desse desenvolvimento intelectual e moral, nós conseguimos manter relações mais saudáveis, relações mais positivas. E através desses comportamentos positivos, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo. E aí a gente traz na nossa mente, né, às vezes muitas pessoas que estão entrando no espiritismo ou que estão conhecendo o espiritismo, tem esse questionamento: o que é o espiritismo, né? Então, segundo a doutrina espírita, o espiritismo é uma filosofia espiritual, né, que traz para a gente inúmeras informações, inúmeros ensinamentos acerca da nossa vida espiritual, da nossa existência espiritual e do interrelacionamento dessa vida espiritual e material. O espiritismo ele é trazido para a gente como sendo o Consolador prometido. Jesus, quando ele vem lá atrás, trazendo para a gente toda a bagagem da Boa Nova, toda a bagagem do Evangelho, dos seus ensinamentos, das suas orientações, em um determinado momento, ele fala que ele não pode ensinar tudo naquele momento. Ele não pode abrir todas as informações naquele momento, porque nós ainda não estávamos maduros o suficiente para compreender tais informações, tais orientações espirituais. Então Jesus ele promete que ele vai enviar um Consolador que vai poder falar um pouco mais abertamente sobre essas questões espirituais. Então Jesus naquela época ele nos oferece o Consolador prometido. E a doutrina espírita ela vem cumprindo esse papel do Consolador prometido. A gente percebe aqui na nossa literatura espírita, através de algumas mensagens, que nos mostra, que nos aponta que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, vindo no momento certo, vindo no momento predido, para trazer o consolo para a humanidade, para auxiliar a humanidade no seu despertar espiritual, para auxiliar a humanidade a combater o materialismo, entendendo, né, o que é realmente essa espiritualidade, o que é realmente essa vida espiritual. Então, para nós, que somos espíritas, nós identificamos que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, que vem para auxiliar a humanidade no seu crescimento moral e espiritual. Mas a gente também tem algumas expressões dentro da doutrina espírita que nos relata que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, é o cristianismo de novo, é o cristianismo novamente, é o cristianismo sendo buscado na sua essência, algo que lá atrás começou a ficar
um pouco obscuro aqueles ensinamentos, aqueles conhecimentos, um pouco deturpado algumas orientações, algumas interpretações. Então é como se a doutrina espírita, através da espiritualidade amiga, viesse trazendo novamente aquele cristianismo na sua pureza, com aquela visão mais ampla de fraternidade universal, de amor, de paz. Então nós temos também a proposta desse cristianismo redivivo dentro dos postulados da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina realmente embasada no cristianismo, embasada em Jesus, sendo ele, dito pela espiritualidade, o nosso modelo e guia. Quando Kardec questiona a espiritualidade, se nós poderíamos ter algum modelo, algum exemplo para que a gente pudesse se espelhar, para que a gente pudesse se nortear a nível de comportamento, de mentalidade, de evolução espiritual, a espiritualidade nos aponta Jesus Cristo como sendo nosso guia e modelo. Então a doutrina espírita é uma doutrina cristã que busca nos ensinamentos, nas orientações do Cristo, o despertar da nossa consciência espiritual para o nosso crescimento. E a gente traz também um aspecto importante da doutrina, que é aquele tripé, onde falamos que a doutrina espírita ela tem ali em sua essência filosofia, ciência e religião. E a gente tem que observar esses três aspectos da doutrina espírita não de forma isolada, não de forma destacada, mas sim é um bloco de informações. Todos esses três aspectos da doutrina, eles estão diretamente ligados. Todos esses três aspectos da doutrina, eles estão diretamente conectados, trazendo para a gente informações e orientações. Não tem como nós separarmos a filosofia espírita da ciência espírita ou da religião espírita. Não, tudo isso é um bloco e tudo isso está presente, tudo isso é o espiritismo, faz parte da doutrina espírita. Então, como filosofia, a doutrina espírita nos auxilia no entendimento, nas reflexões, nos questionamentos a respeito de onde viemos, para onde nós vamos, qual a nossa função, nosso papel, nosso propósito nessa existência. Nos ajuda nos nossos questionamentos íntimos, em busca do nosso autoconhecimento, em busca do nosso despertar da consciência. Enquanto filosofia, ela nos ajuda a refletirmos, a buscarmos mergulhar nesse conhecimento de nós mesmos e do todo, para que isso traga para a gente consolo, para que isso traga para a gente auxílio, amparo, diante das aflições que muitas das vezes temos na vida por causa de não termos uma base, por não termos respostas para alguns de nossos questionamentos. Então, a doutrina, com esse aspecto filosófico, ela nos ajuda muito nestes questionamentos e nessas reflexões. No aspecto científico da doutrina, ela nos ajuda também a entender os mecanismos existenciais, ela nos ajuda a entender os mecanismos entre o céu e a terra, ou entre o plano espiritual e o plano material. Ela nos ajuda a entender os processos reencarnatórios, os processos existenciais. A ciência espírita, ela abre um vasto campo de conhecimento para todos nós, estando também conectada com a ciência material, onde em algum momento Kardec nos informa, se a ciência comprovar algo que a doutrina ainda nega ou ainda não revelou, você segue com a ciência. Então a doutrina espírita tem esse olhar de respeito e de carinho pela ciência, porque ela também é uma ciência espiritual. E o olhar religioso da doutrina, desse aspecto religioso, a gente identifica não como sendo uma religião dogmática, mas sim uma religião onde a gente busca o verdadeiro conceito de religião, que é o religare. Religare a nossa essência, religare ao sagrado, religare ao divino, religare ao Deus que habita dentro de nós. E a doutrina espírita, nesse aspecto religioso, é embasada nas orientações de Jesus, para nos ajudar a fazer essa ponte, nos ajudar a fazer esse caminho de retorno a esse sagrado, a esse divino
que habita dentro de nós, que faz parte de nós, que faz parte da nossa essência. Então, quando a gente observa esse tripé da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, a gente observa isso não de forma isolada, mas sim formando um bloco, uma coisa só, que faz parte da doutrina espírita, que é o espiritismo. E tudo isso é importante, tudo isso está encadeado para nos auxiliar, para nos amparar, para nos dar o suporte que precisamos na busca que estamos realizando do crescimento espiritual, da evolução espiritual. E dentro dessa perspectiva, a doutrina espírita ela traz para a gente alguns princípios básicos. E o principal que a gente pode estar citando é a crença em um Deus único. A doutrina espírita é uma doutrina monoteísta. A gente acredita em um Deus, mas a doutrina espírita nos apresenta Deus de uma forma não tão convencional como as filosofias ou as religiões antigas nos apresentavam. A doutrina espírita, na primeira questão que o Kardec faz à espiritualidade, no livro dos Espíritos, Kardec ele questiona o seguinte: que é Deus? E a espiritualidade traz a resposta que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Então, nessa resposta que a espiritualidade nos traz, a gente começa a perceber que Deus não é para nós aquela representação do quadro de Da Vinci, aquele senhor de barbas longas, né? Que está ali olhando para a humanidade, sentado ali no seu trono. Então, a espiritualidade nos mostra que Deus ele é muito grandioso diante da tua inteligência suprema e diante da sua essência enquanto causa primária de todas as coisas. Então, para nós, na doutrina espírita, Deus é muito difícil de ser explicado porque a nossa mente humana, o nosso cérebro humano, ele ainda não consegue conceber. E nesse momento a gente vai lembrar de Jesus no Sermão da Montanha, na Bem-aventurança, quando ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nessa fala de Jesus, a gente entende que para a gente compreender melhor Deus, a gente precisa evoluir, a gente precisa se depurar, a gente precisa se purificar. Então, acreditamos que os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, eles conseguem ter uma percepção do que é Deus na sua essência. Mas nós, na nossa condição espiritual ainda que nos encontramos, nós vamos nos utilizar de parâmetro essas informações da espiritualidade, que Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, nessa informação e nessa orientação espiritual, já dá para a gente perceber a grandiosidade do Criador, a grandiosidade do nosso Pai, do nosso Deus. E a gente vai chamar Ele de Pai porque Jesus, como a gente relembrou, a espiritualidade diz que Jesus é o nosso modelo e guia. Então Jesus, Ele nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai. Na oração dominical, quando Ele coloca para a gente, Pai nosso que estás no céu, Ele mostra para todos nós que por maior que Deus seja grandioso, por maior que seja essa essência, essa força, essa magnitude divina, Ele é o nosso Pai. Então Jesus ele nos aproxima de Deus com esse olhar de que Ele, mesmo sendo essa magnitude divina, Ele é o nosso Pai. Então, todo filho, ele traz ali na tua essência o DNA dos seus pais. Todo filho, ele traz na sua essência a centelha do seu pai. Então, nós também, enquanto filhos de Deus, trazemos no nosso íntimo essa centelha divina. Todos nós trazemos no nosso íntimo esse DNA divino. Deus é grandioso, Deus é magnânimo e nós somos filhos de Deus.
Então trazemos também na nossa essência. Deus é o todo e nós fazemos parte do todo. E a doutrina espírita nos apresenta Deus como sendo realmente essa força que rege todo o universo, essa inteligência que realmente organiza, administra, cria, renova, auxilia, ampara a todos. E a gente tem também um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a crença na imortalidade da alma. Esse Deus que é infinitamente bom, amoroso, esse Deus, ele nos criou em algum momento. Em algum momento fomos criados simples e ignorantes. E essa alma que foi criada, e esse espírito que foi criado, primeiramente no plano espiritual, ele tem ali a sua oportunidade de encarnar, de viver na matéria, com o objetivo de crescer, com o objetivo de vivenciar aquelas experiências materiais para se desenvolver. Então, nós passamos por esses períodos encarnatórios no plano físico, no mundo material, para buscar o crescimento, para buscar o desenvolvimento, para buscar um aprimoramento espiritual. E no momento em que chega o fim dessa existência material, nós não cessamos a nossa jornada. O túmulo não é o fim. O túmulo é apenas mais uma etapa, uma passagem para a continuidade da nossa vida. Deus, quando nos criou em espírito, Ele criou a nossa vida. E cada oportunidade que nós temos aqui na matéria é uma oportunidade existencial na matéria. Então nós vamos viver essa oportunidade encarnatória enquanto espíritos encarnados, enquanto almas, e no momento em que necessitamos deixar para trás o nosso corpo físico, nós damos continuidade, nós damos prosseguimento à nossa vida no plano espiritual. Esse é o princípio básico da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. Nós fomos criados em um momento, mas nós não temos fim. Nós somos imortais. Essa é a nossa vida verdadeira, a nossa vida real, a vida imortal. E o que estamos aqui na matéria, nesse momento, habitando esses corpos físicos, nós estamos vivenciando experiências materiais. Nós estamos vivendo aqui alguns momentos dessa longa jornada que nós temos chamada vida. E há uma outra crença que nós temos, é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Não tem como, diante da nossa pequenez humana ainda, olhar para o nosso planeta Terra, olhar para o nosso sistema solar e achar que nós somos os únicos, os privilegiados, que só existe nós diante de todo esse universo. Nessas noites de outono, as noites ficam tão lindas quando está aquele céu limpo, sem nuvens, e a gente olha para o céu e vê ele repleto de estrelas, e vê ele todo figurado com aquelas estrelas, milhares e milhares, milhões e milhões de estrelas. A gente olha para esse céu lindo e não tem como a gente acreditar ou pensar que só o nosso planetinha, que é pequenininho diante da imensidão do universo, que é a vida. Então a doutrina espírita, ela traz sim a visão, a crença para todos nós da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, existe sim a possibilidade, existe sim a vida em outros orbes, de outras condições, de outras formas, de outras maneiras, de outras matérias, mas existe sim em outros orbes a possibilidade da vida, da existência acontecendo. Nós não estamos sozinhos nessa grande imensidão do universo. E aí a gente tem também a crença na comunicabilidade com os espíritos. Então nós somos seres espirituais habitando momentaneamente um corpo físico, um corpo material, mas o que somos em essência é espírito.
Esse espírito vem, habita momentaneamente em corpo físico, passa por essas experiências materiais e ele retorna à sua verdadeira vida, à sua verdadeira casa, o seu verdadeiro lar, que é o espiritual. Só que a gente não perde a relação com esses espíritos que já retornaram para o plano espiritual antes de nós. Deus nos deu uma possibilidade de nos comunicarmos com eles através da mediunidade. Então, a mediunidade é a ferramenta que nos auxilia nessa comunicação com o mundo extracorpóreo, que nos possibilita a comunicação com o mundo extrafísico, com o plano espiritual. Graças à mediunidade, nós recebemos a doutrina espírita. Graças à mediunidade, nós temos a possibilidade de acessar o nosso anjo da guarda, o nosso mentor amigo. Graças à espiritualidade, graças à mediunidade, nós temos a possibilidade de trabalharmos na caridade, no socorro, no auxílio daqueles que sofrem no plano espiritual. Graças à mediunidade, nós temos a oportunidade de aprender ainda mais sobre a vida, sobre a existência. Então, essa ferramenta mediúnica, essa possibilidade mediúnica, ela é sim para a gente um grande auxílio, um grande lenitivo, um grande consolo, um grande amparo nessa nossa jornada de crescimento espiritual. Então, é uma crença básica, é um princípio básico também da doutrina espírita, a comunicabilidade com os espíritos. E também a gente traz uma palavra que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase, não vou me lembrar ela ao certo, mas uma frase que foi dita, está escrito lá mais ou menos assim, que fizeram estremecer a terra. E era a reencarnação, essa palavra. Então a doutrina espírita tem essa crença básica na reencarnação. Como espíritos imortais, nós vivemos uma oportunidade na matéria, retornamos ao mundo espiritual, mas temos também a possibilidade de voltarmos à matéria novamente para darmos continuidade nesse nosso processo evolutivo. O nosso processo evolutivo, ele não se dá apenas no mundo material ou apenas no mundo espiritual. O nosso processo é contínuo, ora no plano espiritual, ora no plano material. Ora estamos aprendendo e vivendo experiências no plano espiritual, ora estamos aprendendo e vivendo experiências no mundo material. Graças à possibilidade da reencarnação, retornarmos em espírito a um novo corpo, retornarmos a nossa essência espiritual, que somos de verdade, a um novo aparelho físico, a um novo corpo físico, para vivermos uma nova experiência, para vivermos uma nova oportunidade material. E aí a gente vai lembrar de uma frase do Chico Xavier, que ele diz o seguinte, que nós já temos inúmeras existências pretéritas e estamos diante de inúmeras outras existências futuras. Nós estamos aqui em uma encarnação, que é um pequeno recorte no nosso grande filme da vida. É um pedacinho que a gente está vivenciando aqui hoje, essa experiência encarnatória. Então, o objetivo dessa encarnação, que a doutrina espírita nos revela, é que a gente venha para aprender, para se depurar, para vivenciar essas experiências de uma forma mais positiva, benéfica, para despertar dentro de nós o amor. O amor que é essa lei universal. Amor que é esse sentimento por excelência que nos faz despertar a consciência para quem somos e para o que devemos fazer e realizar na vida, não apenas nessa existência. Então, o nosso propósito de vida realmente é desenvolver esse amor. Então, através da reencarnação, nós temos a possibilidade de fazer melhor hoje o que eu não consegui fazer ontem, de fazer diferente hoje do que eu fiz antes. Então, graças à reencarnação, ela traz para a gente inúmeras respostas, inúmeras
explicações de muitas coisas que ficaram, de certa forma, obscuras na nossa vida. Sem a reencarnação, muitas coisas não dá para serem compreendidas diante da lei de Deus, diante dos ensinamentos de Jesus. Mas graças à reencarnação, ela traz para a gente um consolo muito grande. Então esses são alguns dos princípios básicos da nossa doutrina espírita: a crença em Deus único, a crença na imortalidade da alma, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a crença na comunicabilidade com os espíritos e a crença na reencarnação. E aí a gente traz também agora uma reflexão acerca do objetivo da doutrina espírita, né? Qual seria a necessidade de termos essa doutrina junto de nós? Qual o objetivo, qual a função, qual o propósito do espiritismo para as nossas vidas? A gente observa que em humanidade as orientações, os ensinamentos, elas vinham de tempos em tempos. A gente vai lembrar em primeiro momento da primeira revelação com Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, e aqueles mandamentos eram importantes e são até importantes até hoje nas nossas reflexões para a nossa vida, para a nossa conduta. Então a gente vê a importância daquele primeiro momento com Moisés, há mais de 1.300 anos antes de Jesus, trazendo aquelas informações, aqueles ensinamentos. E depois, com o advento do Cristo, com o advento do Evangelho, Jesus sendo para a gente a nossa segunda revelação, trazendo as leis morais, trazendo para a gente a lei de amor, trazendo para a gente essa visão de imortalidade, nos aproximando de Deus, trazendo todos aqueles conhecimentos, todas aquelas informações do Evangelho para nos ajudar no nosso despertar, para nos ajudar no nosso crescimento, para nos ajudar a começar a trabalhar nos nossos corações o amor que nós precisamos vivenciar. E aí Jesus vem preparando o caminho, trabalhando as nossas mentalidades, trabalhando os nossos corações, para que depois, quase 2.000 anos depois, venha a doutrina espírita, sendo a terceira revelação. Então a primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo e a terceira com a doutrina espírita. E aí ela vem como terceira revelação com o seu principal objetivo: consolar. O principal objetivo da doutrina espírita é consolar. Consolar diante das aflições, consolar diante das dores, consolar diante das turbulências, consolar diante dos males, diante das situações desafiadoras que enfrentamos nessa jornada. E ela vem também com o papel de esclarecer, de começar a levantar um pouquinho o véu do conhecimento, para que a gente se aprofunde um pouco mais no conhecimento da vida, da existência, do que realmente somos, do que realmente estamos fazendo aqui. Então esse esclarecimento que a doutrina nos traz, ele é importante para o nosso processo de reforma íntima, para o nosso processo de renovação moral, da nossa transformação interior. E ela também vem com um papel importantíssimo de combater o materialismo. A doutrina espírita tem esse propósito, tem essa função de combater o materialismo. Porque o materialismo é um dos grandes males, é uma das grandes chagas da humanidade. Porque o materialismo nos leva ao desenvolvimento dessas duas grandes enfermidades, que é o orgulho e o egoísmo. E essas duas grandes enfermidades, Jesus lá atrás já vinha trazendo para a gente um antídoto, já vinha apresentando para a gente um antídoto, através da humildade e do amor que ele pregava, que ele ensinava, que ele exemplificava, que ele demonstrava no seu dia a dia. Então, se nós temos essas duas grandes chagas hoje na humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, Jesus lá atrás já nos apresentava o antídoto, o medicamento para curar essas chagas, que é justamente a humildade e o amor. Então, o papel da doutrina espírita é nos ajudar a combater esse materialismo, é nos ajudar a curar dentro de nós essas chagas que trazemos na nossa alma, essas nossas enfermidades da alma, através das informações, através das orientações, dos ensinamentos, do trabalho, através das oportunidades que ela nos oferece de aprender e se desenvolver.
A doutrina espírita ela também tem um propósito, o objetivo de auxiliar na implantação da fraternidade universal. Despertar a nossa consciência de que todos nós somos irmãos em humanidade, filhos daquele Deus que Jesus nos apresentou como Deus Pai. Então todos nós somos irmãos. Então nós estamos aqui como uma grande família universal, todos filhos de Deus, uma grande família universal habitando uma casa comum que é o planeta Terra. Então todos nós estamos aqui inseridos nessa casa, inseridos nesse planeta, para despertar no nosso íntimo a nossa capacidade de amar. E essa fraternidade universal é o amor sendo colocado em prática, sendo colocado em movimento uns para com os outros. Então, quando a gente começar a olhar para o nosso próximo, olhar para o nosso irmão com respeito, que é o princípio básico do amor, nós vamos estar praticando essa fraternidade universal. Precisamos dar muitos passos ainda para desenvolver essa fraternidade. Precisamos derrubar muitas fronteiras ainda para entendermos essa fraternidade. Precisamos ainda derrubar muros e criar pontes para que possamos compreender verdadeiramente essa fraternidade universal. Mas estamos nesse caminho e a doutrina espírita é uma grande ferramenta para nos auxiliar nessa trajetória, nos auxiliar nessa jornada. Então a doutrina ela também traz a função ou o objetivo de auxiliar na transformação moral do homem, nos levando a reviver os ensinamentos de Jesus Cristo na verdadeira essência, na verdadeira expressão da simplicidade, da pureza e de amor ao qual o Mestre nos ensinou. Então a doutrina espírita ela tem essa função. Então quando a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como se reconhece o verdadeiro espírita, o que está escrito lá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, para domar as suas más inclinações. Então a doutrina espírita é essa doutrina que vem para nos auxiliar na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima, nos ajudando a deixar para trás aquele homem velho, cheio de atavismos, cheio de vícios e vicissitudes, cheio de mazelas, para o desenvolvimento, para a transformação em um homem novo, com virtudes. Então, não significa que a gente vai matar aquele ser dentro de nós para que nasça outro, mas sim transformar esse ser dentro de nós em um ser mais evoluído. A gente vai deixando para trás os nossos vícios e virtudes para que a gente possa ir angariando aí as virtudes. Os vícios e vicissitudes nos afastam da lei divina, nos afastam da verdadeira essência da nossa criação, onde nós buscamos as virtudes, que na verdade elas vão nos aproximando para a vivência das leis divinas, nos aproximando a esse despertar dentro de nós da nossa essência verdadeira e real. Então o nosso trabalho, a nossa tarefa do dia a dia é voltar os nossos olhares para os nossos vícios, para as nossas más inclinações, a fim de transformar esses comportamentos, a fim de modificar essa mentalidade, a fim de nutrir novos sentimentos, para que a gente possa ir realizando esse processo evolutivo, esse processo de transformação. E a doutrina espírita, ela vem com esse objetivo de nos ajudar nessa jornada, de nos auxiliar. E aí a gente entende que um dos objetivos básicos da doutrina espírita é nos ajudar a entender e a praticar a lei de amor, que é uma lei universal. Quando Jesus lá atrás nos orienta que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a doutrina espírita entende que o amor é a principal lei que rege todo o universo.
Então ela vem para nos ensinar a amar e também nos convida a praticar esse amor, tendo como lema até: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da movimentação desse amor, sem a gente colocar em prática esse amor, não existe transformação, não existe reforma, não existe renovação. Então a gente precisa amar, a gente precisa expressar esse amor, a gente precisa manifestar esse amor na prática para que a gente consiga se transformar, para que a gente consiga se renovar. Então a doutrina espírita nos convida a amar, pois esse é o principal mandamento do nosso mestre: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele como modelo e guia, nós precisamos seguir esses passos, precisamos nos esforçar mais para praticarmos isso verdadeiramente na nossa vida. A doutrina espírita nos mostra que a lei é de progresso, ou seja, a gente não vai retroagir. A gente caminhou até aqui, trazemos conosco os nossos aprendizados, as nossas vivências, as nossas experiências, e daqui para frente a gente vai acumulando mais aprendizados, experiências e vivências. A lei é de progresso. Nós estamos caminhando para frente. Nós estamos seguindo em frente, rumo a novos horizontes, a novas auroras, a novas oportunidades, né? Por mais que muitas das vezes a gente olhe o nosso entorno e a gente ache que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, que só piora, isso é uma inverdade. A doutrina espírita nos mostra, nos sinaliza que a lei é de progresso. Então, às vezes as coisas podem ser reveladas, mas nós estamos entendendo que esse processo que nós estamos passando é um processo necessário para uma depuração, para um melhoramento que vai nos levar para condições melhores espiritualmente e também em humanidade. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades que nós vivenciamos para crescermos, para nos desenvolvermos, para evoluirmos. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades do dia a dia, mesmo desafiadoras, por mais desafiadoras que sejam, para nós crescermos espiritualmente, para a gente tirar uma lição, um aprendizado, um amadurecimento moral e espiritual, para que a gente consiga seguir em frente no nosso processo evolutivo. E a doutrina também ela tem um objetivo de resgatar em nós e de fomentar em nós a fé raciocinada. A fé raciocinada, ela não é apenas uma fé no sentido de acreditar, mas ela é uma fé no sentido de confiar, no sentido de entrega, no sentido de aceitação. Fé é uma palavra que ela vai muito além do que o dicionário nos diz ou de que o livro possa nos dizer. Fé é um sentimento, é uma emoção, fé é algo muito grandioso. E ele traz para a gente, a doutrina, a orientação de uma fé raciocinada, que muito daquilo que a gente passa, muito daquilo que a gente experiencia, muito daquilo que a gente vivencia, tem uma explicação, tem uma orientação, tem um ensinamento, tem uma compreensão, um entendimento dessas situações. E isso nos leva a um amadurecimento moral e espiritual. Então, isso tudo que a gente está comentando aqui é um pouquinho do que a doutrina espírita ela traz para a gente. É o que a doutrina espírita nos oferece como consoladora, esclarecedora, orientadora para as nossas vidas. E a casa espírita, o centro espírita, a instituição espírita, é um local muito importante para essa doutrina, porque é o lugar que tem como objetivo principal divulgar e praticar esse espiritismo. Sabemos que nós espíritas devemos praticar o espiritismo na nossa vida, no nosso dia a dia, mas a casa espírita é o principal lugar onde nós fomos lá e conhecemos a doutrina. Nós fomos lá buscar a doutrina espírita para praticar no nosso dia a dia, mas ela é a base, é ela que me apresentou a doutrina. Então a principal função da casa espírita é divulgar e praticar o espiritismo. A doutrina espírita, a casa espírita, a gente pode dizer que ela tem várias funções. A casa espírita ela tem uma função de hospital, um hospital espiritual, onde ela nos oferece
o auxílio no tratamento das nossas doenças da alma. Ela nos oferece o auxílio, o tratamento, as terapias necessárias para o tratamento das nossas enfermidades da alma, das nossas doenças da alma, das nossas dores da alma. Através de várias possibilidades terapêuticas e espirituais, através dos ensinamentos, das orientações, é sim a doutrina espírita um grande hospital de almas, onde o grande médico é Jesus, nos oferecendo muitas das vezes até um auxílio físico para as nossas enfermidades, para as nossas doenças, mas principalmente o auxílio espiritual, uma cura espiritual, um auxílio, um amparo das nossas enfermidades morais e espirituais. Então, ela tem esse papel de hospital das almas. Ela tem um outro papel também, que é de escola. É uma grande escola das almas, onde nós, almas sedentas por aprendizado, por informação, por orientação da vida, da existência, nós recebemos ali o esclarecimento, nós recebemos ali a informação, a orientação, o ensinamento, que vai nos ajudar a nos educarmos moralmente, a nos educarmos espiritualmente, a nos auxiliar no nosso desenvolvimento intelectual e moral, tão necessário e importante para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então a doutrina espírita é sim uma grande escola de almas, onde ela traz todo o amparo, todo o auxílio para essa nossa educação espiritual. E a doutrina espírita também ela traz um aspecto, a casa espírita, de ser um templo. E nesse templo espírita, nós temos ali a possibilidade de nós buscarmos a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. A casa espírita, enquanto templo, ela nos oferece sim essa possibilidade. O que nós fazemos com aquela informação, com aquele ensinamento que a doutrina espírita nos traz, vai nos ajudar no nosso desenvolvimento da religiosidade e da espiritualidade. Espiritualidade é a nossa transcendência do nosso eu, do nosso ego muito material. É a conexão com aquilo que nós somos de verdade, esses espíritos imortais, a conexão com a nossa essência. Isso é espiritualidade. E religiosidade é a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão com o todo, é a nossa conexão com essa força divina do nosso Criador. Então, a Casa Espírita, enquanto templo, ela nos oferece essa oportunidade, essa possibilidade de desenvolvermos a religiosidade e a espiritualidade. A Casa Espírita também tem a função de oficina de trabalho espiritual. A Casa Espírita tem vários departamentos, tem várias tarefas, tem várias atividades que a gente tem a possibilidade de se integrar para poder participar daquela tarefa, daquela atividade, para nós servirmos, para nós trabalharmos, para nós nos sentirmos úteis nessa obra do bem, nessa obra do amor, nessa obra da caridade. Nós sabemos que o trabalho ele é muito importante para o nosso crescimento pessoal. O trabalho é uma lei divina, uma lei moral que nos ajuda no nosso crescimento, na nossa evolução, no nosso progresso. Então, a Casa Espírita oferece o trabalho para que o trabalhador possa aproveitar essas oportunidades e também se aprimorar, e também crescer. Então, a doutrina espírita, a Casa Espírita também tem essa função de ser uma oficina de trabalho. E também a função de lar. A Casa Espírita é um grande lar, onde a gente vai ali se conectar com aqueles irmãos em espírito, aqueles irmãos espiritual, aquela família dos laços espirituais, para que a gente possa aprender a amar uns aos outros, para que a gente possa conviver uns com os outros, dando suporte, dando ombro, dando as mãos, um abraço, a atenção, o carinho, para que a gente possa desenvolver esse sentimento, ampliar esse sentimento de conexão, de amor, de pertencimento a essa família da fraternidade universal. Então a Casa Espírita também é um lar. Então a Casa Espírita é um hospital, é uma escola, é um templo, é uma oficina e é um lar. Essa Casa Espírita
é importantíssima, porque através dessas atividades e dessas funções nós estamos praticando o Espiritismo, nós estamos vivenciando o Espiritismo. E ela tem também uma grande função dentro da comunidade onde ela está inserida, dentro da sociedade. A Casa Espírita tem esse papel de consolar, de esclarecer, de abraçar, de acolher também os irmãos da sociedade, da comunidade onde ela está inserida, desenvolvendo o seu papel prático ali, enquanto cristianismo redivivo, na prática do amor e da caridade. Então temos inúmeras tarefas como o passe, o atendimento fraterno, a palestra doutrinária, o evangelho no lar, a água fluidificada, a evangelização infanto-juvenil, tem as visitas fraternas, o atendimento assistencial, o apoio à comunidade. Nós temos inúmeras tarefas dentro da Casa Espírita para realmente praticar esse espiritismo, para praticar essa doutrina dos espíritos que é embasada no Cristo Jesus, na sua lei de amor. Então, a gente começa a perceber a grandiosidade de uma casa espírita que se torna uma célula dentro desse grande organismo que é a sociedade, e o seu papel, a sua função de auxiliar no tratamento, na cura desse organismo, auxiliar junto com as outras casas, formando um grande órgão do amor. Então, nós, enquanto espíritas, enquanto trabalhadores da doutrina espírita, precisamos valorizar as nossas casas espíritas. Precisamos estar presentes na nossa casa espírita. Precisamos auxiliar, ajudar, apoiar as tarefas, as atividades, as obras, os trabalhos que as casas espíritas estão realizando. Nós precisamos nos colocar à disposição dessas casas, porque elas são importantíssimas para essa doutrina espírita, que é importantíssima para o desenvolvimento da humanidade. A gente percebe, então, a função e a importância das casas espíritas, da doutrina espírita, nesses momentos atuais que estamos vivenciando, que estamos enfrentando. Então, todos nós, espíritas, possamos tomar consciência, despertar a nossa consciência e colaborarmos mais, fazermos a nossa parte com as casas espíritas, com a doutrina espírita, com o movimento espírita, que possamos fazer a nossa parte com amor, com vontade, com carinho, com dedicação, com comprometimento, com responsabilidade, que a gente possa ser útil a Deus, ser útil a Jesus, trabalhando nessa obra do amor, que é o movimento espírita, que é a doutrina espírita, que são as casas espíritas. Deixo aqui um abraço a todos os irmãos que estiveram conosco aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo de hoje, e gostaria de encerrar a nossa fala fazendo a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos imensamente a bênção da vida e da existência. E, Senhor, agradecemos a bênção de nos encontrarmos nessa doutrina espírita. Pedimos a Ti, Pai, que continue abençoando essa doutrina maravilhosa, essa doutrina de luz, de amor e de caridade. Continue abençoando, Senhor, a todas as casas espíritas que possam ser amparadas, envolvidas em muita luz, em muito amor. E abençoe a todo esse movimento espírita, a todos os espíritas, diante da sua responsabilidade, do seu comprometimento, diante do bem, da luz e da verdade. Senhor, abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Grande abraço. A seguir, Elos que unem, dedicados aos espíritos desencarnados que procuram auxílio na casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança
onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento da falange indiana, comandada pelo espírito Arthur. Essa falange não incorpora. Ela atua através dos nossos pensamentos, energizando os nossos corpos físicos e fluidificando as nossas águas. Vamos elevar os nossos pensamentos no Mestre Jesus, vibrando amor e fé para recebermos esses nossos amigos.
Meus irmãos, chegamos ao final da reunião desta noite. Gratidão, Senhor, por tudo que nos concede e pela graça de viver, por estar conosco a todo momento. Gratidão por nos guiar e manter a fé em nossos corações. Assim sendo, Pai, de amor e misericórdia, peço permissão para encerrar a reunião desta noite com o louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã. E convidamos a todos os irmãos para a nossa próxima reunião, dia 12 de julho de 2023, quarta-feira, às 19h45. Uma boa noite a todos e muita paz.